Então, bom dia. Vou tentar fazer a gravação para que você consiga entender um pouquinho da matéria. Então, a primeira parte que eu tenho que entender é quais são os elementos do triângulo retângulo, tá bom? Então, o triângulo retângulo é um triângulo onde um dos ângulos dele vale 90 graus. Então, esse é um ponto importante. Então, sempre que você olhar os triângulos, onde um dos ângulos do triângulo vale 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. E se ele é um triângulo retângulo, a gente consegue aplicar aquelas relações trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu tenho que identificar é esse ângulo de 90 graus. Ó. Esse ângulo de 90 graus, ele fica no meio do cruzamento de dois lados do triângulo, que são esses dois. Ó. Tá vendo? Ó? Esses dois lados que formam o ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos. Então, aqui eu tenho um cateto e aqui eu tenho um outro cateto. Aquele lado maior, que é contrário, ó, ele é contrário ao ângulo de 90 graus, lá do outro lado do ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Então, voltando nessa daqui, ó, os dois lados que ajudam a formar o ângulo de 90 graus, então aqui é um cateto e aqui é um outro cateto. Contrário ao ângulo de 90 graus, nós temos a hipotenusa, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto importante, identificar quem são os catetos e quem é a hipotenusa. Só que, além disso, em todas as situações, você vai observar que sempre vai ter um ângulo, tá bom? Vamos dizer aqui que esse ângulo aqui é o ângulo A. Aí, esse ângulo, ele vai me distinguir quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. Esse é importante para que eu consiga aplicar a regrinha de seno, cosseno e tangente. Então, se eu estou usando esse ângulo aqui de cima como base, ó, observa que tem um lado que não ajuda a formar o ângulo que está aqui, ó. Esses dois lados são os dois lados aonde fica o cruzamento desse ângulo. O único lado que é oposto a esse ângulo, que não ajuda a formar ele, é o cateto oposto. Então, nessa situaçãozinha aqui, nós temos que o cateto oposto é esse pedaço aqui, ó. E o que sobra é o cateto adjacente. Tá vendo? Então, essa é a primeira lógica. Hipotenusa, oposto ao ângulo que nós estamos utilizando é o cateto oposto e o adjacente. Então, voltando a esse daqui, ó, encontrei o ângulo de 90 graus, esses dois são os dois catetos, e essa daqui é a hipotenusa. Agora eu vou ter que achar o cateto oposto e o cateto adjacente nessa questão, tá bom? Então, o que que eu tenho que fazer aqui, ó? Se eu estou utilizando esse ângulo aqui como base, ó, esse ângulo aqui como base, esse ângulo, o lado que é contrário a esse é o que não ajuda a formar ele, ó. Então, o lado é que está lá contrário a ele, ó. Esse daqui é o cateto oposto. E esse daqui que sobrou é o cateto adjacente. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer sempre, quando eu verificar essas situações, é distinguir quem é o cateto oposto, quem é, nesse caso, a hipotenusa e quem é o cateto adjacente. Por exemplo, ó, se ao invés desse ângulo aqui eu estivesse utilizando um outro ângulo, tá? Eu mudasse o ângulo que eu estou tomando como base, significa que não vai ser mais esse o cateto oposto. Então, por exemplo, se eu utilizo esse outro ângulo como base, esse ângulo que está aqui embaixo, ó. Então, quem fica contrário a esse ângulo aqui não é mais esse daqui, é o que está lá em cima, ó, contrário a ele. Então, esse daqui que vira o cateto oposto e esse daqui que vira o cateto adjacente. Então, a primeira coisa que você vai ter que olhar sempre é essa situação. Olhar quem é o cateto oposto, quem é a hipotenusa e quem são o cateto adjacente. Uma última vez aqui, ó. Faço o meu triângulo retângulo, bem mal feito aqui nesse caso. Tá vendo, ó? Aí a primeira coisa, os catetos e a hipotenusa. Ângulo de 90 graus, esses dois aqui são os dois catetos. E contrário, o único lado que não ajuda a formar o ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Bom? Beleza. Agora, digamos que eu tenho um ângulo aqui embaixo, ó. Esse ângulo aqui eu vou chamar de ângulo B. Dei uma letrinha só para o ângulo.
Esse ângulo, ele fica no cruzamento desses dois lados, ó. O único lado que não ajuda a formar ele é aquele que fica contrário ao ângulo, oposto ao ângulo. Então, esse daqui é o cateto oposto. E esse que sobra é o cateto adjacente. Tá bom? Por que isso é importante? Porque a partir dessa relação é que nós vamos, no caso, definir qual das formulazinhas que nós vamos usar. Lembrando, ó, o seno do ângulo, ele envolve o cateto oposto, né, com a hipotenusa. O cosseno do ângulo, ele envolve o cateto adjacente com a hipotenusa. Tá bom? E a tangente é a única que não envolve a hipotenusa. A tangente, ela envolve, nesse caso, o cateto oposto e o cateto adjacente. Então, isso daqui é importante, por quê? Porque dentro do triângulo retângulo, quando você for resolver as situações, você não vai utilizar os três lados ao mesmo tempo. Você sempre vai utilizar somente dois lados. E esses dois lados, eles vão interferir em qual das três fórmulas que você vai usar. Como assim? Observa aqui, ó. Digamos que eu tenho esse triângulo retângulo, o meu ângulo de 90 graus está aqui. Esse lado aqui, ele vale 4, tá bom? E esse daqui é o pedaço que eu quero descobrir, ó. Tá? E ainda, o meu triângulo retângulo, ele tem esse ângulo que vale 60 graus. Tudo bem? Observe ali, ó. Obrigatoriamente, para resolver essa conta, eu tenho que utilizar esse lado, porque esse lado é o valor que eu conheço, e obrigatoriamente eu tenho que utilizar esse outro lado, porque esse lado aqui é o valor que eu quero descobrir. Então, sempre valor conhecido e valor a conhecer, o valor a ser descoberto. Nessa situação, observe aqui, ó, ângulo de 90 graus, os dois lados, a hipotenusa. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que pegar dessas três fórmulas aqui, aqui envolve a hipotenusa, porque obrigatoriamente eu vou ter que utilizar o número 4. A única fórmula que não tem hipotenusa é essa. Então, nesse problema específico, eu não vou utilizar a tangente. Aqui tem a hipotenusa e aqui tem a hipotenusa. É uma dessas duas. Beleza. Agora eu vou atrás do ângulo que eu quero, o valor que eu quero descobrir. Esse valor do ângulo é um dos catetos, tá? Se aquele é a hipotenusa, esse daqui é um dos catetos. Só que eu tenho que definir se ele é o cateto oposto, porque se ele for oposto, eu uso seno, ou se ele é o cateto adjacente, porque se ele for adjacente, eu tenho que utilizar a cosseno. Nessa situação, como nós estamos usando o ângulo de 60 graus, que é esse ângulo que está localizado nesse ponto, o cateto oposto é esse que é contrário a ele, ó. Então, esse daqui é o cateto oposto. Ele não ajuda a formar o ângulo de 60 graus, ó. É o oposto. Então, obrigatoriamente, eu tenho que usar o cateto oposto e a hipotenusa. O cateto adjacente, para essa situação, ela não vai ser utilizada. Em outros problemas, sim, mas esse não. Por quê? Porque ele não tem nenhum valor aqui, ó. Nem é o valor que eu conheço e nem é o valor que eu quero conhecer. Então, nesse problema, eu tenho que utilizar o seno. Bom? Então, vai ficar assim, ó. Seno. Aí eu venho aqui, ó. Eu vou tirar esse ângulo daqui, vou colocar o valor do ângulo que eu tenho, que é seno de 60 graus. Tá? Aí depois, igual, sigo a mesma formulazinha, tracinho da fração. Aí aqui eu tenho que seguir a mesma lógica, ó. O cateto oposto em cima, então o cateto oposto aqui nesse caso é o x, ele tem que ir em cima, e a hipotenusa na parte de baixo. A hipotenusa vale 4, eu venho aqui e troco a hipotenusa por 4. Beleza. Então, montei a minha conta substituindo os valores do triângulo dentro da situação. O que é importante agora nessa situação? Que eu vou lá na tabelinha e verifico quanto que vale naquela tabelinha, porque diz que a tabelinha é importante, ó. Qual é o valor do seno de 60? O seno de 60
ele vale pela tabelinha, deixa eu só lembrar aqui bonitinho, mas você tem a tabelinha legalzinho ali, tá? O seno de 60, ele vale raiz de 3 por 2. Bom, aí você tem lá na tua tabelinha bonitinho. Igual, então isso daqui cai fora, ó. E eu troco isso pelo valor que está lá na tabela. X pelo 4. Feito isso daqui, agora eu vou multiplicar a minha conta, ó. Esse com esse e esse com esse. Quem multiplica o x é o 2, então fica 2 vezes o x, 2x. E o 4 tem que multiplicar a raiz quadrada de 3. O número e uma raiz é só colocar um do lado do outro, ó. Então fica 4 raiz quadrada de 3. Esse número que está fora da raiz nunca vai multiplicar o que está lá dentro, tá? Por último, ó, esse número 2 que está multiplicando, ele passa para cá dividindo. Bom? E aqui ainda dá para fazer a continha final, ó. Por quê? Eu consigo pegar os números que estão fora das raízes, esse 4 e esse 2, e dividir o 4 por 2. 4 dividido por 2 são 2, e aqui eu vou repetir a minha raiz, ó. Então, é 2 raiz quadrada de 3. Acabou o probleminha aqui, tá bom? Olha essa outra situação, ó. Esse outro probleminha, tá? Aqui já tem a resolução dele, mas aí eu vou resolver junto com você, ó. Então, vamos lá. Primeiro, ó, ângulo de 90 graus. Esse é um cateto e esse é outro cateto, que são os dois lados que formam o ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho a bendita hipotenusa, tá? Agora vamos definir quem é o cateto oposto e quem é o adjacente. Ângulo de 30, tá aqui marcado, ó. Esses dois lados formam o ângulo de 30. Então, esse pedaço e esse pedaço. Quem é contrário a ele é o oposto. Então, esse daqui é o cateto oposto e esse daqui o cateto adjacente. Bom, nessa relação, ó, dos três lados, eu vou obrigatoriamente ter que usar esse daqui, que é o cateto adjacente, porque é o valor que eu conheço, e vou ter que utilizar esse daqui, que é o valor que eu quero descobrir. Então, das três fórmulas, eu vou ter que pegar a fórmula que envolve cateto adjacente e cateto oposto. A formulazinha que envolve esse daqui é a formulazinha da tangente. Então, fica a tangente do ângulo, que nós vamos trocar daqui a pouquinho pelo valor do ângulo, é igual o oposto na parte de cima e o adjacente na parte de baixo. Bom, essa daqui é a formulazinha. Então, fica assim, ó. Tangente do ângulo. O ângulo, 30 graus. Então, tangente de 30. Depois, o cateto oposto na parte de cima da fração. O cateto oposto aqui é o H, que é o valor que nós queremos descobrir. Vou colocar o X, que é mais fácil. E o cateto adjacente, que vale 30, na parte de baixo da fração. Então, fica assim na continha. Aí, de novo, ó, vou ter que ir lá na tabelinha para descobrir qual é o valorzinho do tangente de 30. Aí eu tiro isso, pego lá na tabelinha que foi passada para vocês, a tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3, tá? Igual, e copio o outro pedaço, ó, x por 30. Feito isso, já não tem mais tangente, não tem cateto oposto, aí é só multiplicar cruzado e dar continuidade na conta, ó. Então, aqui fica. Quem vai multiplicar o x é o 3, então fica 3x. E quem vai multiplicar a raiz de 3 ali é o 30, então eu coloco um do lado do outro, ó. 30 raiz quadrada de 3. Número que multiplica a raiz, um do lado do outro. Por último, ó, o número 3 que está multiplicando, passo para cá dividindo. E ainda dá para dividir os dois números que estão fora da raiz, ó. Então, eu consigo, nesse caso, pegar o 30 e dividir o 30 por 3. Dá 10 e repete a infeliz da raiz aqui, raiz quadrada de 3. Então, por que que eu não acho alternativa nessa questão aqui? Se a minha resposta deu 10 raiz quadrada de 3, né? Não tem 10 raiz quadrada de 3 nesse problema. A raiz quadrada de 3
se eu pegar, por exemplo, uma calculadora e achar o valor, ela vale aproximadamente 1,7. Então, eu vou continuar a conta aqui para achar a alternativa, ó. Se pedir o exercício, eu continuo. Se não pedir, eu posso parar aqui. Então, fica 10 vezes o valor da raiz quadrada de 3, que aproximadamente é 1,7. 10 multiplicado por 1,7, nós chegamos aqui na resposta, que é o 17. Tá bom? Espero ter ajudado.